Tantã, Sindicatos assassinos. Há imensas. Vamos todos morrer. Hoje não trazemos assassinos, Com Hugo mas amanhã trazemos. Por acaso. Nunca se sabe. Já sabe. Mau. Hoje não é amanhã, é quinta-feira. Vou dizer uma coisa: temos um pequeno preâmbulo. Ok. Um pequeno preâmbulo. É uma história muito fascinante, toda ela, de todas as invenções e descobertas da história da humanidade. Que são muitas, claro, ou seja, Tudo nós que está à aparecemos nossa de volta, tudo, não é? fomos Sim. descobrindo ou inventando tudo aquilo que vocês veem, tirando as coisas que já cá estavam antes de nós aparecermos. E de facto faz parte dessa aventura das pessoas, dos seres humanos na Terra, e é fascinante, muitas delas. E talvez uma das mais importantes e fascinantes tenha sido, bem próximo de nós, a descoberta do ADN, que aconteceu nos finais dos anos 50 e que revolucionou a ciência, a medicina, bem fascinante, esse percebermos o nosso próprio código, aquilo que está dentro de nós, a informação que passamos. A nossa matrícula, não é? A nossa matrícula, sim, a matriz, tudo isso. E por esta incrível descoberta, 3 cientistas, 3 homens, Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, receberam o Prémio Nobel da Medicina em 1962. Posso, Até aqui menino? tudo bem? Ainda não. Porque, no entanto, foram precisos quase mais 50 anos para que o nome de outra pessoa, cujo trabalho foi fundamental para que essa descoberta acontecesse, recebesse finalmente o crédito que merecia. No caso, o nome de uma mulher de quem vamos falar hoje. Porque neste dia, estávamos em 1958, morria em Londres aos 37 anos. Tão apenas. novexídia. Muito novexídia, é verdade. A cientista inglesa Rosalind Franklin. A Rosalind nasceu em 1920, também em Londres, numa importante família judia, que lá vivia já precisamente em Londres, onde ela nasceu. Às vezes podiam morar noutro sítio. Podiam estar de passagem, não é? Exatamente. E foram a Londres Foi ter, aqui. podia ser numa aldeia qualquer ali ao lado, e pensa assim, aconteceu. filhos, não vou ter aqui. Ainda por cima nós, numa importante família judia, sim, temos os sim, filhos sim, neste sim. pardieiro. Claro. Vamos ter lá a Londres, pelo menos fica lá no registro Marylebone, Sim, ou para um sempre, bairro não é? desses quaisquer, cá em Londres. O pai era banqueiro, era gente que vivia francamente abastada, não sendo precisamente multimilionários. Eram pessoas até ligadas também muito à ciência. O pai foi professor também, mas era banqueiro. E a mãe, que era a mulher dele, a mulher do pai, às vezes não é. Então hoje, porquê que estás a olha, sorrir? veja um livro da Identidade e Família para ver a pouca vergonha que a gente vivemos Pois. hoje. Xisa. Que horror de história. A mãe era uma senhora que tinha tido aspirações académicas que lhe foram cortadas pela mentalidade, claro, da época, que não... Bem, a mentalidade e a mesma parte legal, porque a mentalidade, claro, as pessoas que eram responsáveis, a tutoras das mulheres, ou os maridos, ou os pais, para além de não deixarem, os próprios institutos, as próprias universidades, não permitiam que isso acontecesse. Mas ainda assim, essa senhora dedicou a vida ao serviço social, que era, aliás, uma característica desta família, a ideia de devolver, já vinha desde o bisavô da nossa Rosalind, esta ideia, tinham ficado ricos, não é? Ou muito abastados, a ideia de devolver à sociedade grande parte do dinheiro que tinham, e, portanto, Conseguiram. ajudando. Sim, muito na área cultural. Apoiaram muitas universidades, muitos centros, depois também na questão de refugiados judeus. Durante a Segunda Guerra chegaram até a recolher crianças que viveram lá em casa, e alguns deles com os filhos, portanto, ali na casa deles. Isto já não é só mecenato, são Sim, benfeitores, não é? sim, Gente é uma, de bem, é uma de visão fazer da bem. própria sociedade, claro. E era uma casa boazinha. Sim, seguramente. sim. Aquilo um Não estou a ver- T16 para aí. pelo menos. De certeza. Com 2 frentes, não é? Claro. Tens a porta principal, claro. Sim. Mas, por exemplo, entregas de compras Sim, e sim, não sei globos quê. e não sei o que, era tudo Tudo do lado. Tudo de lado. Da porta, a chamada porta travessa. Que faltava. Sim. Agora pela frente. Ainda por cima vêm todos sempre cheios de lama Sim, e sim, sujo. Os tapetes também não se limpam sozinhos, nem é barato. Bom, a nossa Rosalind lá fez os seus estudos, foi sempre ótima aluna, também não estávamos aqui a esperar outra coisa. Daquelas, e sobretudo na área científica, na área da matemática. Era daquelas pessoas. Eu se calhar não me ia dar bem com ela na escola. Questionava. Uma mulher incrível. Não, adorava resolver problemas de matemática como passatempo. Eu sou fascinado com estas pessoas que têm uma mente onde eu de facto não chego. E ela também não chegou à minha.
caraças. E foi nascendo em si o desejo de se tornar cientista. Acaba mesmo, concorre, tem 16 anos, penso eu, por ser aceita em Cambridge, na Universidade de Cambridge, como sabemos, uma das mais respeitadas do mundo. Agora, o pai, quando viu a carta, disse assim: era o que faltava. Não, desculpe lá, ele pode ser pessoa Tudo muito muito moderno bem. de cabeça. O pai partilhou livros consigo, mas. Claro, não, isso é peça mãe. A menina às vezes peça mãe. Não estava para os ajustes, achava, acreditava piamente, eram assim, que as mulheres não se deviam meter nessa coisa do ensino superior e de tirar um curso. Era a sua visão do mundo, partilhada com, vou dizer, 90% dos homens da sua geração, e da sociedade toda. Só que ela foi tão persistente, que com a ajuda da mãe e de uma tia, conseguiram convencer o pai. A mãe, claro, que se calhar até revendo-se a si própria naquela história e com algum arrependimento de não ter insistido mais, ou o que seja, conseguem convencê-lo e ela lá vai. E assim, entrou em 1938 para Newham College, uma faculdade que pertence à Universidade de Cambridge. As faculdades lá funcionam de maneira diferente de cá, que são cá estão divididas por setores, né? A Universidade a Faculdade de Letras, ou a Faculdade polos, não é? Sim, sim. Lá tens muitas universidades com vários tipos de cursos dentro de várias faculdades dentro da própria grande universidade. Este Newham College era uma faculdade só para mulheres. E, em boa verdade, só no final dos anos 40 é que passou a Universidade de Cambridge a aceitar mulheres como estudantes de pleno direito. Portanto, mesmo quem tirava as licenciaturas nesta Newham College não era considerada aluno completo, licenciatura completa pela Universidade de Cambridge. Portanto, isto até há 80 e tal anos. Exatamente. Portanto, e ela apanha essa fase essa só transição. já no fim. 10 anos depois de ela ter entrado na faculdade é que passaram a ser as mulheres também reconhecidas. Ela estudou Física e Química, mesmo durante a guerra, pois ela entra em 1938, não é? E lá continuou os seus estudos, apesar dos bombardeamentos, daqueles famosa Blitz, não é? Londres foi muito bombardeada. E a pressão familiar dizer, fugir de Londres, vamos refugiar. Mas ela lá quis continuar e Aliás, continuou, passou a ciência e a química no centro de gravidade da própria também, sim, operação é de guerra, não é? É verdade que sim. Os pais também insistem para ela participar nos esforços de guerra, de alguma maneira. Ela quer acabar o seu curso. Fez os seus estudos com muita distinção e ganhou uma bolsa de investigação. E é aqui, na verdade, até um bocadinho antes, que começam os seus problemas com os homens que trabalhavam com ela, investigadores, também cientistas. Direi melhor os problemas dos homens com ela, é verdade. Para já nunca não a considerarem um par. Quando disse oficialmente, ela era um par, fazia parte de uma equipa e, portanto, não a consideravam intelectualmente, tratavam-na francamente mal. Havia todo esse ambiente altamente sexista de que ela se fartou um dia e disse assim: olha, vou-me embora. Como é que pessoas que atingem graus culturais, científicos, académicos tão elevados e conseguem ter, não é, uma baixeza de respeito pelo outro? Sim, claro. Parece incompatível, não é? Eu consigo pôr sim, e como sabemos, ou seja, consigo pôr em perspectiva que isto faz mesmo parte de uma mundividência completamente diferente. Era mesmo uma maneira de ver as mulheres como pessoas menos capazes, menos inteligentes nestas áreas. E achavam, por isso é que concebiam que o seu papel fosse de cuidadora, de casa, de mãe, etc. E as mulheres que conseguiam ultrapassar essa barreira geralmente tinham de acumular, de acumular uma e outra dimensão. Tudo, claro. E como sabemos, mesmo gente destacada da academia continua a veicular e a acreditar em ideias destas. Claro, nestes tempos, com uma desvantagem numérica enorme, porque eram muito poucas mulheres no meio académico. Era uma raridade, sim. Havia relativamente mais. Tinha havido, depois a partir dos anos 40, há umas cotas, que 10% não ultrapassavam os 10% as mulheres. Aqui, durante o período da guerra, curiosamente, subiu um bocadinho essa percentagem, porque muitos dos homens estavam na guerra. Claro. Exatamente. Agora, ela vai-se embora da universidade onde estava a fazer investigação e vai fazer importantíssimas investigações na área das propriedades do carvão. Podemos nos rir, propriedades do carvão. Para já lembrar que o carvão era, nesta altura, o combustível do mundo. E depois era usado para aquele fim específico. E o que vai fazer a Rosalind Franklin é
estudar as outras possibilidades, as outras características e para que mais podemos usar o carvão. Isto tem imensa importância, essas descobertas, que são usadas até hoje, aquelas coisas feitas de carbono, fibra de carbono, os aviões, em tudo mais, deve-se muito a estes estudos começados pela Rosalind Franklin. É mesmo incrível, é mesmo incrível. Ela passa também um tempo a trabalhar em Paris, em investigação, onde vai aprender a explorar a tecnologia dos raios-X, numa coisa chamada cristalografia, que é estudar os átomos dentro dos materiais. Ora, até à invenção do raio-X, não era possível estudar as propriedades dos elementos, mas entrar, fotografar lá dentro, fotografar o interior dos materiais. Isto vai ser uma técnica revolucionária, claro, que ela depois volta para Londres, estamos em 1951, desta vez vai para o King's College, e com essa experiência que tinha ganhado em Paris a fazer os estudos, a investigação com raio-X, vai abraçar a grande causa científica, o fascínio dos cientistas nesta altura, que é precisamente o ADN. Ácido desoxirribonucleico. ADN é a abreviatura. Isto é fantástico, é um polímero onde estão gravadas as instruções genéticas para o desenvolvimento, o funcionamento, o crescimento e a reprodução de todos os organismos e até de alguns vírus. Ou seja, é onde está, nós sabemos isso hoje, mas não sabiam na altura, onde está toda a tua ficha genética e é a maneira, é descobrir a vida, o código da vida, porque é que do nada, entre dois seres, nasce outro ser com aquelas características, ou entre dois organismos nasce aquele ser, e essa informação, sabemos hoje, está toda neste código genético que é o ADN. Incrível. Incrível. Se há momento em que me apetece dizer vocalmente em que acredito em Deus, é neste momento, que é curioso, não é? Parece um epítome da ciência. Sim, mas parece que há alguém com uma mão qualquer que vem cá escrever. Isto parece que nem pode ser de propósito. Não pode, pá. Mas é muito fascinante, claro. Agora, bom, ela vai fazer parte de uma equipa onde fazia também parte outros cientistas, o americano James Watson, o inglês Francis Crick. Os problemas vão se repetir, sobretudo, claro, porque não haviam como uma parte igual da equipa, achavam que estavam a comandar esta equipa, e a relação vai-se verdadeiramente deteriorando, sobretudo com aquele Crick. Porquê é que se deteriora? Porque ela bate sempre o pé. Ou seja, isto não é uma pessoa que está a ser menosprezada, ou que o seu trabalho não está a ser reconhecido, ou que tem as reuniões e eles dizem: oh, Teresa, vamos buscar um café. Sim. Ela sempre lutou contra esta história e dizia na carta: você não manda em mim. Não sei se era neste nível quase pequenino de você não manda em mim, mas era isto tem que ser publicado. Ou seja, e quando não há aqui validação, nós às vezes estamos um bocadinho, fomos agora para o lado do café, mas isto tem umas camadas superiores. Claro, por exemplo, então publicar resultados sem incluir o nome daquela pessoa, ou omissão do nome de uma cientista. O que até se fazia quando as pessoas são assistentes, mas ela não se via, e corretamente, como uma assistente daquelas pessoas. Ela não quis saber disso para nada. Isto foi uma constante ao longo da carreira dela. Ela não quis saber disto para nada, continuou a sua investigação, e com a noção, já esta equipa toda, de que aquilo ia ser a descoberta do século. Ela criou muitas imagens, vou chamar aqui fotografias, com o raio-X, e destas, uma delas acaba por ficar na história, até nome de filme e de documentários, chamada Fotografia 51. Na verdade, foi tirada por um assistente e amigo dela para o resto da vida, era um bocadinho mais novo que ela, Raymond Gosling, que era assistente dela, tirou circunstancialmente. Tiravam centenas, aquela particularmente foi ela que tirou. E é quando se entra lá dentro da estrutura do ADN, esta fotografia em raio-X que mostra, que prova que toda aquela que nós conhecemos, a dupla hélice do ADN, aquele formato que nós conhecemos. E vamos entrar agora num campo nebuloso que vai culminar de facto com o apagamento da nossa morte durante décadas da história desta descoberta que revolucionou o mundo, a estrutura do ADN. Há a versão de que, que o nome dela não entrou nesta altura é uma evidência. É factual. De que, por maldade, até que lhe roubaram a fotografia, que se apressaram a publicar o trabalho, até que não venderam, mas que deram a informação a outra universidade, a Universidade de Cambridge, quando eles estavam no King's College. Enfim, o que sabemos, a verdade, os contornos da história não os sabemos, o que sabemos é que ela foi, de facto, apagada desta descoberta com a sua contribuição fundamental. Vai-lhe passar ao lado o quê? O
o Prémio Nobel da Medicina, que esta equipa, aqueles 3 homens que falei no início, ganharam em 1962. Porquê é que estou aqui a dar importância ao Nobel? Claro, é uma distinção, como outra qualquer. Mas, se no campo da literatura ou da paz, por exemplo, são coisas muito subjetivas, claro, é o gosto daquele júri, na área da ciência, também pode ser subjetiva quem dá, mas é uma validação entre pares também. Bem. Por isso é que nas áreas científicas o Nobel é de facto o culminar de um resultado, trabalho, de muitos anos. Sim, Claro, é mesmo claro. verdade. Portanto, claro, há o reconhecimento académico, o reconhecimento através dos artigos científicos. Portanto, a ciência passa por fases de reconhecimento que as artes, por exemplo, não têm necessariamente. E o Nobel é aquela coisa, aquela medalha que se põe, que se reconhece estas pessoas que têm uma importância gigante na vida de todos nós e no avanço da ciência. Ela não vai ganhar por várias razões. Não apenas pela sua participação na descoberta de ter sido abafada, mas também porque ela já tinha morrido uns anos antes, no quase 4 anos antes, de cancro nos ovários, muito provavelmente por causa das radiações a que esteve exposta. Como aliás a Marie Curie aconteceu-lhe a mesma coisa. E também as regras do Nobel tinham mudado e o prémio deixou de ser atribuído póstumamente. Se ainda fosses vivo na altura da nomeação, eles entregam se a pessoa morrer entretanto. Mas tinham há muito pouco tempo Mortos mudado não essas entram. regras para os mortos não morrerem. Mas talvez tivesse acontecido precisamente a mesma coisa se ela fosse viva. A Marie Curie, que é a única pessoa a ter ganhado 2 prémios Nobel da Física e da Química, uma família incrível, a filha e o genro e o marido, todos eles são Nobel, é caso único de facto numa família. Mas teve de ser o marido, Pierre Curie, a pedir, no primeiro Nobel dela, a pedir para incluírem a mulher naquele prémio. E agora também há uma regra que diz que só 3 laureados, mesmo que seja uma equipa de 5 pessoas, Só eles 3. escolhem 3. Sim. E agora temos a acreditar que, mesmo que o trabalho dela tivesse sido reconhecido, que tivessem dado o seu crédito, estaria ela ou não de fora deste grupo de 3. Agora, estas histórias eram a regra e não eram a exceção. Sabemos isso. O que foi a exceção foi o empenho e a dedicação com que ela dedicou a sua vida à ciência, ainda por cima a sua vida tão curta, não é? De tal maneira que nos anos 80 há outro Nobel atribuído a um outro trabalho que tinha sido iniciado por ela numa área de virologia, nem tem nada a ver com esta área. Portanto, uma pessoa que, se fosse viva, claro, teria ou seja, patrocinou ou proporcionou 2 Nobel a outras pessoas. Agora, não se fique com a ideia que a sua carreira foi uma constante luta com outros cientistas. Não, ela era uma pessoa extremamente afável, muito divertida, que adorava serões com os amigos. Aliás, ela quer muito ficar em Londres e trabalhou durante aquele período em Paris porque queria estar com os seus amigos, com a sua família. Era uma pessoa muito gregária e deixou enormes amizades mesmo dentro da área da ciência, gente que a admirava profundamente. E são esses admiradores que ao longo das décadas vão reclamando o lugar dela como uma das grandes cientistas de sempre. E a sua história tem sido contada em livros, em filmes e agora até dá nome a institutos, a prémios e até tem um asteroide com o seu nome. Uau. Talvez não seja um household name, mas no mundo da ciência as pessoas sabem muito bem quem é Rosalind Franklin. Tudo glórias que ela não chegou a conhecer. O que é inegável é que desde o início ela precisou sempre mais do que o seu mérito de cientista. Precisou também de enorme resistência e determinação para saltar aquelas todas barreiras que lhe foram sendo postas. E é caso para dizer que a resistência e a determinação estavam seguramente e faziam parte do seu ADN. A Rosalind Franklin morreu faz hoje 66 anos.